manter os vínculos sem abrir mão dos próprios princípios? Podemos ficar sozinhos nos nossos princípios, defendendo aquilo que é importante para nós? Ou também, por outro lado, podemos manter os nossos vínculos, manter as nossas amizades, os nossos vínculos familiares, sem colocar para fora, sem expor as nossas opiniões? O que acontece na nossa sociedade hoje em dia, nesse momento em que o Brasil vive de forma especial, é justamente esse desafio que chega na casa de cada um de nós. Quando, em um processo de eleição, por exemplo, essas questões dos valores, essa forma de ver o mundo e de ver a vida se polariza. E cada um tem a sua opinião. E que é, obviamente, diferente. Porque, de fato, nenhum ser humano vê o mundo da mesma forma que o outro ser humano. Nós somos 7 bilhões de pontos de vista sobre o que a vida nos apresenta. Mas vivemos um desafio que é o convívio, que é a construção das nossas regras sociais, que é a forma com que nós vivemos a política, e por isso ela existe justamente para nos ajudar a organizar a forma com que nós vivemos. Vivemos um momento de crise, muitas famílias aí viveram esse momento de brigas, de discussões, muitos vínculos afetivos foram quebrados. Filho com pai, esposa com marido, vizinhos, amigos que não se falam mais por conta da política. Mas será que é a política em si ou é a forma com que nós vemos essa política? Será que o nosso país está, na verdade, vivendo um momento de amadurecimento e todos nós, como cidadãos e membros desse país, estamos também nesse processo de amadurecimento? E como a gente sabe, e a psicologia nos ensina, todo o processo de amadurecimento é acompanhado com crises. Porque sem a crise a gente não evolui. Então nós estamos vivendo, sim, um processo evolutivo no nosso país. É normal que o ser humano, diante da dúvida, diante do desconhecido, ele sinta medo. As emoções, elas afloram quando a razão não consegue compreender a realidade. Diante de um processo tão crítico que foi esse processo eleitoral que nós vivemos, porque nós vimos a polarização de dois lados que parecem ser muito opostos. E obviamente que isso traz medo. E nós queremos, muitas vezes, exigir do outro que o outro tenha certeza de como será o futuro. E é óbvio que nenhum de nós sabe como vai ser o futuro. A nós cabe esse desafio, coube esse desafio nas eleições, de escolher um presidente com os elementos que nós temos. Mas nós não temos uma bola de cristal. Seu pai, a sua mãe, seu vizinho, seus filhos, seus amigos também não têm bola de cristal. E muito menos são oniscientes, que sabem de tudo, tudo que passa na cabeça do candidato e de seu partido e de seus apoiadores. Não, nós somos seres racionais que conseguimos fazer e tomar decisões diante daquilo que nos é oferecido. Algumas informações que têm a ver com aquilo que é valor para nós, e por isso a gente acaba se adaptando a esses valores ou acaba se juntando a isso, porque isso fala mais aquilo que é importante para mim, algumas coisas que são valor para o outro, algumas notícias desencontradas, as fake news. Quantas pessoas acreditaram? Será que nós acreditamos? É interessante que a amizade, e eu escrevo isso aqui no meu livro, né, Heróis da Nossa Existência, sobre a solidariedade, sobre construirmos uma sociedade fraterna. O amor é a base da amizade. Epicuro falava lá,
300 anos antes de Cristo, que diante da amizade, a lei, ela não tem importância. Por quê? Porque você não precisa colocar no papel que você respeita o seu pai, a sua mãe, o seu amigo. Por quê? Porque é seu amigo, porque você se importa, porque você tem um vínculo. Entende? Em nenhuma família todos os membros concordam com tudo, mas há algo que é superior à visão política, à visão social, que é o amor. A amizade é superior à lei. O respeito é superior à lei, às regras, à visão da economia, da política, da própria educação. Se nós conseguirmos voltar para nós mesmos, para aquilo que é mais essencial do ser humano, que é a nossa capacidade de amar, que é a nossa capacidade de fazermos amigos, a gente vai perceber que nós somos maiores do que a própria política. As brigas acontecem porque nós cometemos o equívoco de achar que a política é maior que nós mesmos, que a briga política é maior que o brasileiro, do que cada um de nós. A sustentação para a nossa sociedade é justamente o amor que existe nas nossas famílias, os nossos vínculos afetivos. Isso é o principal. Isso não precisa estar na Constituição, isso não vai ser votado no Senado, na Câmara, entendeu? É mais difícil nós dialogarmos, nós considerarmos os pontos de vista diferentes, nós podermos nos abrir ao que o outro tem a nos dizer. Mas a vida é difícil. E tudo aquilo que nós conquistamos com esforço, na dificuldade, é mais saboroso e também mais valioso. Então, o caminho fácil é o caminho da violência, é o caminho do ódio, é o caminho de nós tratarmos mal os outros. Mas o caminho mais difícil é justamente o caminho que nos realiza como seres humanos. Somos felizes porque somos capazes de amar. Se não estamos sendo uma nação feliz, precisamos rever os nossos valores. Bye.